Olá, bem-vindo ao programa Espaço Saúde. Aqui você encontra dicas e informações para ter uma qualidade de vida melhor e bem-estar. A cada mês vamos abordar um tema diferente, sempre com a participação de um especialista. E hoje, na estreia do programa Espaço Saúde, vamos falar sobre o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele desempenha papel de vital importância. Além de funcionar como uma barreira contra infecções, lesões e raios solares, é também um órgão sensorial, constituindo o sentido do tato. E por ser assim tão importante, a pele necessita de cuidados especiais, da infância ao envelhecimento. E para falar sobre este assunto, eu estou aqui com a dermatologista, a doutora Mirna Rankin. Obrigada pela sua presença, doutora. É um prazer. E eu vou começar aqui o nosso bate-papo lhe perguntando quais são as principais funções da pele, doutora. A pele, ela funciona como uma capa protetora que nos protege de alguns agentes externos, como fungos, bactérias, agentes químicos, físicos e também o sol. E além disso, ela faz também a nossa relação com o meio externo, contribui também para a síntese de vitamina D e também, como você já disse, a sensibilidade térmica, a sensibilidade do tato e a dolorosa através das suas terminações nervosas. Doutor, e a preocupação com a pele, a gente sabe, deve começar desde os primeiros momentos de vida. Que tipo de cuidados devemos ter com os recém-nascidos? Primeiro, é importante lembrar que o pH da pele de um adulto é um pH ácido. Isso já confere uma proteção contra alguns micro-organismos, o que difere de uma pele de um recém-nascido, que além de ser uma pele em adaptação, uma pele mais fina, mais frágil, ela tem um pH neutro. E isso vai favorecer a penetração de alguns micro-organismos e a absorção maior também de alguns cosméticos e algumas drogas. Por isso é importante saber o que se está utilizando nessa pele do bebê, utilizando somente produtos que sejam de orientação pediátrica. Doutor, e quais são as dermatites mais comuns nessa fase? As dermatites mais comuns nessa fase são a dermatite seborreica, que se apresenta com uma crosta láctea logo nos primeiros dias de vida, no couro cabeludo, são umas escamas amareladas, aderentes. Para isso deve-se usar algum shampoo, algum creme, algum óleo para remoção dessas escamas e às vezes algumas áreas avermelhadas nas bochechas, áreas de dobras das crianças, dos bebês. A dermatite de contato, que é uma dermatite também muito frequente pelo uso de fraldas, pela ação irritante das fezes e da urina e pelo abafamento das fraldas. Para isso, deve-se aumentar a frequência da troca das fraldas e o uso de algumas pomadas dermatológicas. A dermatite atópica, também muito comum, acontece na infância, tende a melhorar com o amadurecimento do sistema imunológico, aparecem surtos de melhora e piora durante a infância, ela tem um caráter crônico, um caráter alérgico, então alguns pais também apresentam alguns sinais de alergia. Para isso deve-se evitar banhos demorados, porque a pele tende a ser mais ressecada, então hidratar a pele é muito importante, evitar bucha durante o banho, o excesso de sabão também piora essa alergia na pele. Água quente também, Água né? quente deve ser evitada, dando preferência para banhos mais mornos e frios e rápidos. E hidratação, que é muito importante após o banho. E evitar objetos que possam acumular ácaros e poeira. Doutor, e passada a infância, chega a adolescência, a tão temida fase das espinhas, né? Como se prevenir, como tratar e que tipo de alterações acontecem nessa fase da vida? Isso, nessa faixa etária da adolescência é muito comum a queixa da acne e da oleosidade aumentada, né? Isso se deve a alguns fatores hormonais, estresse emocional, fatores genéticos, tudo isso vai contribuir para o surgimento ou para o agravamento da acne. A gente sabe que a acne ela surge devido a um excesso de sebo que é produzido. Isso vai fazer com que haja uma obstrução do folículo piloso, do pelo. Então, vai favorecer a proliferação bacteriana e aí sim vai surgir a inflamação. Por isso surge a acne. A acne também tem vários graus, né, de acometimento. Então, tem graus mais leves, que vão surgir apenas cravos e algumas espinhas. Graus mais graves, que às vezes surgem os nódulos e as cicatrizes que são permanentes, e para isso o tratamento também é variado. O tratamento vai desde tópico, pomada, gel,
ou então antibiótico oral e algum medicamento que seja, para os casos mais graves, o medicamento oral com segmento mensal com exames de sangue periódicos. E também o uso de um filtro solar que seja livre de óleo ou de toque seco. Doutora, e a alimentação, ela tem alguma influência direta no surgimento das espinhas? Essa é uma dúvida muito frequente. Apesar de muitos acharem que sim, não tem estudos que comprovem que a alimentação tem influência sobre a acne. O que a gente observa e orienta que quando o paciente relata que algum tipo de alimento piora, agrava aquela acne dele, a gente orienta que ele deve evitar o consumo desse alimento. Os mais comuns são os alimentos gordurosos, que são os alimentos de fritura, são os amendoins e chocolate. E a pessoa sempre ter essa observação, né? Comeu alguma coisa, já teve alguma reação? Evitar. Já fica um alerta, né? Isso. Doutora, e agora na fase adulta, como se prevenir desse envelhecimento precoce? Para prevenir o envelhecimento precoce, é importante alguns cuidados básicos. Então, começa pelo filtro solar, que deve ser usado diariamente, um fator de proteção no mínimo 30 e deve ser reaplicado de 2 em 2 horas. E não esquecer de usar também nos dias nublados. Depois da utilização do filtro solar, é importante a higienização da pele. 2 vezes ao dia já é fundamental, de manhã e pela noite. Após a higienização, o tônico, também é uma dúvida, deve ser usado para fazer uma limpeza mais profunda desses poros e remover resíduos, que possa ser de maquiagem ou de filtro solar. Esfoliação deve ser feita 2 vezes por semana, ajuda na renovação celular. E a hidratação, que vai depender do tipo de pele e a necessidade de cada uma. Uma dica é a utilização da vitamina C nos cremes, que é um excelente oxidante, ajuda no rejuvenescimento e também no clareamento da pele. Doutora, e falando também sobre os cuidados, né, da pele, é importante, né, até para quem lida com as pessoas, né, no trabalho, com o público e para quem está procurando emprego, né? Isso, a aparência é muito importante nos dias de hoje, para um novo emprego, para arrumar um novo namorado. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a estética. Doutora, e é nessa fase também que a gente deve ter uma atenção maior com o câncer de pele, não é mesmo? Até quando observar algum sinal, alguma diferença, deve ser um alerta e procurar um dermatologista? Isso, qualquer ferida vermelha, descamativa, que não cicatrize ou que sangre com facilidade, deve ser avaliada por um dermatologista. Sinais, pintas, também devem ser avaliados, principalmente se ele começar a apresentar qualquer mudança de assimetria, de cores diferentes, bordas irregulares, sangrar, isso deve ser avaliado por um dermatologista. Ok, doutora, e uma queixa muito comum são as manchas. O que é o melasma e tem tratamento? O melasma, ele é uma mancha causada pela radiação solar sem a proteção do filtro, assim também como a predisposição genética e alterações hormonais, que podem ser tanto pelo uso do anticoncepcional, como também durante a gravidez. Doutora, e a gente observa também que hoje os cuidados com a pele não é mais coisa só de mulher, né? Os homens também estão se preocupando com os cuidados da pele. Quais são as queixas mais comuns dos homens? Uma queixa muito frequente dos homens é a foliculite da barba. É uma inflamação do pelo e alguns cuidados devem ser feitos para se evitar essa foliculite. Ou seja, deve-se fazer uma hidratação da pele, higienizar bem a pele, raspar os pelos no sentido de crescimento do pelo e também, se possível, durante o banho, porque assim já faz uma dilatação dos poros e evita os traumas, que é o que vai proporcionar a penetração de bactérias e a inflamação do pelo. Outra dica importante é utilizar no máximo 2 a 3 vezes a mesma lâmina de barbear. Doutora, e a gente falou aqui sobre a questão do protetor solar, né? Hoje em dia não tem mais desculpa para não usar o protetor solar, né? E eu gostaria de falar sobre uma curiosidade do pó do arroz, pó de arroz. Sim, o pó de arroz é um dos primeiros protetores solares e ele era utilizado pelos nobres, pela nobreza, e ele servia como uma proteção de barreira, fazia uma proteção solar de barreira, fazendo um bloqueio dos raios solares. Em relação à lista dos inimigos da pele, o que a senhora poderia citar para a gente? Em primeiro lugar, a exposição solar sem o uso do filtro solar.
O excesso de álcool, de cigarro, a poluição ambiental também a gente sabe que contribui para o envelhecimento cutâneo, a utilização de produtos que não sejam específicos para o seu tipo de pele, uma má alimentação e o baixo consumo de água. Doutora, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim hoje. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. A mensagem que eu gostaria de deixar é que o autoexame é muito importante para a detecção precoce do câncer de pele. Por isso, cuide-se, mantenha sua pele saudável e não utilize produtos sem orientação médica. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Com certeza, suas dicas, seus esclarecimentos vão ser muito importantes para muita gente. Eu que agradeço a oportunidade. E a você que está nos acompanhando, obrigada pela sua atenção e participe do nosso programa Espaço Saúde. Envie suas dúvidas, dicas e sugestões para o e-mail espaçosaude@cmc.org.br. Vamos esperar a sua participação. Tchau e até o próximo programa.